decretos, como todos os reis que já existiram na terra, e alguns que ainda existem, têm seus decretos que são estabelecidos, assim é o nosso Deus. A diferença é que os decretos dos reis da terra, eles podem ser resistidos. Há punição, mas há resistência e descumprimento. Os decretos de Deus, os soberanos decretos de Deus, são cumpridos. Ninguém resiste, ninguém pode fazer o contrário daquilo que Ele decretou. E Ele decretou a salvação de um povo que Ele elegeu para si, que Ele escolheu. Dentre a humanidade, Ele escolheu o povo. E existe também um povo que foi rejeitado, que Ele não escolheu. Mas todos éramos iguais, no sentido de perversidade, de pecado e de inutilidade. Mas Deus escolheu um povo para si e rejeitou outro. É o que estamos vendo, a diferença do eleito de Deus e do não eleito. A predestinação para o testemunho cristão. A predestinação, ela está conectada, ligada, ela é indissolúvel, ela faz parte do testemunho cristão. Uma pessoa que foi predestinada para a salvação, foi predestinada para Cristo, ela também foi predestinada para viver em Cristo, para dar testemunho cristão. Então, você que é predestinado, você foi preenchido por Deus com uma nova vida. Se o que você exala ao caminhar nesse mundo não é uma nova vida, então é difícil você acreditar que foi salvo por Deus, que foi predestinado e chamado por Ele. O testemunho cristão autêntico, transparente, sincero, é um indicador poderoso da regeneração, um sinal visível da graça invisível da redenção. Quando Deus te redimiu, ninguém viu isso. Talvez você nem tinha percebido isso. O dia da tua redenção, quando Ele te lavou com o sangue de Cristo. Talvez mais na frente você levantou a mão, aceite Jesus, mas já tivesse sido transformado. E esse desejo por Jesus que você expressou nesse dia é justamente devido à mudança no teu interior. Essa transformação, você foi redimido. Essa graça invisível, no entanto, ela se torna visível através do seu comportamento. Você antes era uma pessoa exclusiva, hoje em dia você se controla mais. Você era uma pessoa infiel ao seu cônjuge e hoje você já é fiel. Você era uma pessoa que não tinha consideração, hoje você já tem muita consideração. Você era uma pessoa que chamava palavrões, hoje você já tem palavras agradáveis nos lábios. Então você mostra a graça invisível da redenção que te alcançou através desse novo comportamento. A predestinação implica em chamado ou vocação eficaz, que é quando Deus chama você. Ele te predestinou, antes de criar o mundo, Ele determinou que você seria salvo e encontraria Cristo, mas Ele marcou um dia para te chamar para essa realidade. Então essa vocação eficaz, esse chamado eficaz, Ele insere o vocacionado em Cristo. Então quando Ele te chamou para a salvação, Ele inseriu você em Cristo Jesus, que é o tronco da videira, a cabeça do corpo, a pedra do edifício. Então você entrou em Cristo, agora você faz parte de Cristo. Não tem como você se perder, porque alguém que faz parte de Cristo não se perde. Dizer que um pedacinho de Cristo ali, que faz parte dele, se perdeu, é uma blasfêmia. Desse modo, não pode existir chamado fora da igreja de Cristo. Digo, não igreja
templos feitos por mãos. Mas essa reunião aqui, juntamente com outras, e todos os eleitos de Deus que estão espalhados pela terra, você passa a ser inserido nesse contexto, na igreja. E não há, fora da igreja, chamado. Porque quem está realmente no Salvador, esse obrigatoriamente integra-se na comunhão dos redimidos. Não tem como. Se Cristo ama o seu povo, reuniu o seu povo em si, e você está fora da comunhão desse povo, dizendo eu sou de Cristo, e alguém diz, mas vem para cá, para a reunião do povo de Cristo, e você diz, não, povo falho, não quero fazer parte. Você está dizendo que não quer fazer parte do povo de Cristo. Se você não quer estar no meio onde Cristo está com o seu povo, como você pode achar que Cristo quer você ou tem algum compromisso com você? E quem se confraterniza na família de Cristo, certamente vive a vida segundo os preceitos da palavra de Deus. Tem para onde correr. Olha, eu faço parte da família de Cristo, e qual é o respeito que você tem pela palavra? Como é que você reage diante do que a palavra te ordena? Aí você vai, com o seu comportamento diante da palavra, mostrar se realmente faz parte da família de Cristo. E aí, crescendo espiritualmente, porque a remissão e consequente santificação foi predestinado. Posso você ser predestinado? Você é lógico, tem como consequência a remissão e a santificação, ou seja, você cresce em Cristo. É lógico que tem momentos que você está lá embaixo, né? Você tropeça e cai, mas você é levantado de novo e você passa a progredir em Cristo. Veja só o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. O povo de Deus foi escolhido antes da fundação do mundo. Para quê? Para ser salvos? Sim, mas não para ele. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E veja o que o amor dele fez. E em amor nos predestinou para ele. Então você foi predestinado para o Pai, para a adoção de filhos. Agora você já é filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então foi a boa vontade dele, poderosa vontade dele, que te inseriu em Cristo. O eleito regenerado é templo do Espírito Santo, filho de Deus por adoção, adquirindo a natureza espiritual do regenerador. Você adquire a natureza espiritual de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, vós tendes a mente de Cristo. Agora você adquiriu a natureza espiritual de Cristo, de tal modo que você pode dizer, juntamente com o irmão Paulo, que disse o seguinte: logo, já não sou eu, mas quem vive, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo é que Paulo não existia mais. Aquele velho Paulo, que só fazia suas vontades e os seus caprichos e se guiava por tudo que lhe dava interesse, morreu. Agora há outro vivendo nele. Não é ele mesmo, mas é Cristo vivendo nele. Então, a partir desse momento, ele passa a ser guiado pelos desejos de Jesus, pelas vontades de Jesus. Então ele tem vontades da carne? Tem, mas quando ele olha, ele diz, não, peraí, mas quem vive hoje em mim é Cristo. Então, qual é a vontade de Cristo? Opa, é contrária a essa minha. Eu vou pela dele, porque quem vive em mim é ele. Né? Então, é esse o comportamento cristão. A árvore boa produz bons frutos. Observe, a árvore boa, ela produz bons frutos. Se você foi plantado pelo Pai, você vai produzir bons frutos.
se você não foi plantado pelo Pai, você só produz maus frutos. No entanto, alguém pode dizer, não, são frutos bons. Não são. Fruto bom é só aquele que vem do Pai, é só aquele que manifesta a glória de Cristo, é só aquele fruto que é feito para agradar o Senhor Jesus. Se você tem algum fruto que foi realizado para agradar o seu irmão do lado, ou para agradar o mundo, ou para receber alguma recompensa, isso não é um bom fruto. O bom fruto é quando você faz para agradar o seu irmão, para a glória de Cristo. Então o teu interesse principal é Cristo, os outros são secundários. Então, bons frutos são aqueles de uma árvore boa. Toda árvore que o meu Pai não plantou, essa será arrancada e lançada no fogo. Porque se você for plantado pelo Pai, você dará bons frutos. A bondade dos frutos procede da boa qualidade da árvore. Você só dá bons frutos porque você é uma árvore de qualidade. Mas por que você é uma árvore de qualidade? Porque você de si mesma se produziu assim? Não, porque você foi plantado pelo Pai. As boas obras, aquelas feitas segundo a vontade e a determinação de Deus, emanam da nova criatura, eleita desde a eternidade para ser santa, certo? Então é isso o testemunho cristão do predestinado. E observe o que é que Paulo escreve aos Efésios, diz no capítulo 2, do 8 ao 10: porque pela graça, por favor entendam, não foi pelos seus méritos, pela sua capacidade cognitiva, não foi nada disso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Opa, está vendo? Então, se não fosse a minha fé, quem disse que é a tua fé? É a fé que é de Deus dada a você. Ele criou e deu a você, veja se não é. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, se você recebeu a graça, não veio de você. Se você recebeu a fé, não veio de você. É dom de Deus. Mas por que Deus faz assim? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém viva uma mentira de achar que é alguma coisa. Para você ficar no seu lugar, quietinho. Entenda, você foi salvo pela graça, por meio da fé, e tudo isso é dom de Deus, para que você não se glorie, pois somos feituras dele. E aí vem as boas obras, criados em Cristo Jesus. Para que a gente foi criado em Cristo Jesus? Porque estávamos mortos em delitos e pecados. Aí agora ele te dá uma vida, né? Estávamos mortos em delitos e pecados, e ele vos deu vida, e ele te ressuscitou juntamente com Cristo, porque ele te fez novamente uma criatura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então você foi criado, predestinado, salvo de graça, recebeu o dom da fé, tudo isso para as boas obras. Esse é o teu destino aqui, as boas obras. Mas essas obras também não devem ser vistas por você como algo do teu potencial. Aquilo que você, olha como eu sou, aquele irmãozinho ali, aquele outro, estão em faltas, mas olha as minhas obras. Não, observe, as quais Deus, de antemão, essas obras foram preparadas para que você andasse nela. Antes de você tê-las, Deus já tinha guardado. Quando Ele te deu a fé, Ele disse: toma aqui junto com a fé as boas obras, ande nelas, eu que preparei para você. Então você não tem do que se gloriar. E mais, escrevendo aos Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, Paulo traz uma revelação incrível aqui pelo Espírito Santo. Ele diz isso: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, não só como aqueles empregados que estão trabalhando quando o patrão está olhando, quando o patrão sai eles ficam de qualquer jeito. Eita, o patrão vem aí voltar a trabalhar. Não é assim. As obras de um salvo
gente diz assim, ó, tá vendo que a salvação depende de mim? Eu fui salvo porque eu desenvolvi ela. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que você já é salvo, agora você vai só desenvolver o que você já tem, expressar o que você já tem, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. E aí ele fecha para que você entenda que tudo vem dele, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer. Eu quero ser salvo, sim, eu amo ser salvo. É porque Deus desenvolveu em você esse querer, como também o realizar. Olha, conseguir, irmãos, fazer algo, Deus desenvolveu em você essa obra que você está realizando. Então tudo vem dele, segundo a sua boa vontade. Segundo a boa vontade de Deus, você quer a santidade e executa nesse processo de santidade, mas tudo vem dele. E erram os que tentam inverter a ordem da graça. Existe uma ordem na graça de Deus, e essas pessoas que invertem, elas erram, estabelecendo o princípio antropocêntrico de que o homem, veja só, esse princípio antropocêntrico é aquele princípio que coloca o homem no centro. Teocêntrico é quando você pega Deus e coloca no centro de tudo. Antropocêntrico é quando você pega o homem e coloca no centro de tudo. E ele está dizendo que erra aquelas pessoas que trazem esse princípio antropocêntrico no uso do seu livre-arbítrio, valendo-se de sua racionalidade. Não, foi eu que escolhi, foi eu que alcancei, foi eu que conquistei, fui eu que cheguei até aqui. Erra quem pensa assim. Não é pela racionalidade, não foi o teu livre-arbítrio, porque o teu livre-arbítrio só dava um poder a você, um poder, o de escolher o mal. Aí Cristo disse, eu vou te salvar, mesmo você só escolhendo o que é ruim, mesmo você sendo pecador e escolhendo o pecado, eu te amo e te trago para mim. Então ele interveio no teu livre-arbítrio que só inclinava-se para a carne, para o pecado, e essa intervenção te trouxe para ele. Pode decidir, né? As pessoas pensam que nessa racionalidade pode decidir o seu destino espiritual por meio de recursos como? São esses 3 pontos que nós vamos ver só essa fé preveniente hoje. Através da fé preveniente, ou seja, muita gente diz assim, eu fui salvo pela fé, mas tudo bem, foi Deus que me escolheu. Só que Deus me escolheu porque Ele olhou para o futuro, e no futuro Ele viu que eu seria esse homem, essa mulher que despertaria fé em mim mesmo. Aí Deus disse, nossa, eu estou vendo ali, olha, tem aquele irmão lá no futuro distante, que é aquela pessoa ali que vai ter fé, então eu escolho você que vai ter fé. Isso é um engano, isso é para amassagear o ego humano, do ser humano, e mentir para ele, dizendo que ele teve participação da sua salvação. Também a fé racional, onde pessoas dizem, não, eu pensei direitinho, e depois de racionalizar bastante, não é, de usar minha capacidade cognitiva, eu entendi que Jesus é o melhor para mim, e aí me decidi por ele. Mentira também. Ou as obras meritórias, foram minhas obras que me salvaram. Mas hoje nós vamos ver a fé preveniente, a fé prevista dos que haveriam de crer no plano divino e eterno da redenção. Não é que são pessoas que dizem assim, olha, Deus nos salvou porque Ele olhou para o futuro e viu que a gente ia ter fé nele e disse, é esses que eu quero, porque eu estou vendo que é eles que vão ter fé. Isso que coloca numa posição superior a outras pessoas que não tiveram. E se você está em uma condição superior, você pode se orgulhar, e isso vai de contra a palavra de Deus. Mas veja, isso é desmistificado, é destruído através, por exemplo, dessa informação que Jesus Cristo traz no Evangelho segundo Mateus, capítulo do 20 ao 30. Passou Jesus
Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. E ele dizia: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque, olha, observe, lá no passado, o Senhor tinha olhado para Tiro e Sidom e tinha visto que se ele tivesse ido para lá, eles teriam crido. Ele foi? Não. Então ele previu, ele viu que pessoas creriam e mesmo assim não foi. Então não é pela fé prevista, porque senão Tiro e Sidom teriam recebido Jesus e visto os sinais deles. Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas tinham se arrependido com o pano de saco e cinza. Mas ele não quis fazer, porque ele é soberano, ele sabe quem ele quer. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Então, Betsaida e Corazim, no dia do juízo vocês sofrerão um tormento muito mais severo. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até os céus, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria permanecido até o dia de hoje. Então Sodoma teria permanecido até os dias de Cristo, se Jesus Cristo tivesse dito: eu vou lá fazer o que estou fazendo aqui em Cafarnaum. Mas ele não foi, mas ele tinha previsto que aconteceria. Mesmo assim, ele não se guiou pelo que previu, mas pelo seu próprio conselho, da sua vontade. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Agora veja que interessante, depois de trazer essa informação, Jesus Cristo diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus. Veja o regozijo de Jesus aonde está, a alegria dele. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Por que Jesus Cristo está dando graças ao Pai, tão feliz com a obra do Pai? Porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Então o Pai disse: não, tem alguns que eu vou ocultar a minha palavra, a minha revelação, mas a outros eu vou revelar. E Jesus Cristo estava feliz com isso. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. E ele se agradou assim, meus irmãos. Porque a gente não pode se agradar com aquilo que Deus se agrada? Porque tem que ser do nosso jeito para a gente se agradar. Quem somos nós? E aí Jesus continua. Veja que ele vai trazendo a consciência do povo. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, olha, se parasse aí, estávamos todos perdidos, porque o conhecimento do Pai só quem teria era Jesus, e o conhecimento de Jesus só quem teria era o Pai. Só que ele não para por aí, ele diz: senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ah, você recebeu a revelação e hoje você é um cristão, porque o Filho quis revelar a si e ao Pai, para você. Mas quis para todos a humanidade? Não, porque senão toda a humanidade estava crendo como você. Aquele a quem o Filho quer revelar, ele revela. Aí as pessoas, veja, está tudo dentro desse contexto, mas as pessoas focam muito nessa passagem para dizer que é você que vai, que você tem o poder. Sim, mas antes ele está dizendo tantas as vezes que não, sou eu. Aí depois ele vai e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, sabe por que você está aqui? Porque Deus deu sede a você. Você está aqui porque Deus deu cansaço a você. Mas Ele dá a todos? Não. Muitos doutores da lei e fariseus rejeitavam Ele, e Jesus Cristo disse: olha, eu não vim para
vocês mesmo, eu vim para os doentes. Vocês se acham curados, estão saciados, estão fortes, vigorosos, pronto, continuem aí com essa força de vocês, sem um Salvador, que eu estou aqui para esses que estão com sede e doentes. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O problema é que o povo do mundo não acha que a alma deles está cansada. Então eles nunca vão querer Cristo, porque eles se satisfazem com o que o mundo oferece. Só que quando Cristo abre os olhos daquele que ele salva, essa pessoa diz: nossa, que sede, Senhor, eu preciso ser saciado, e ver que só Cristo tem essa água para a vida eterna. Então eles vão querer, mas porque antes Cristo trabalhou na vida deles. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, falando da fé, a fé é para todos. O que é que vocês acham? A fé que você tem, essa fé é para toda a humanidade? Não. Paulo diz isso aos Tessalonicenses na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim: e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Ponto final. Agora, isso leva ao questionamento. Se a fé não é de todos, significa que a fé é de alguém. De quem? Dos eleitos de Deus. É o que Paulo diz ao jovem pastor Tito, no capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. A fé não é de todos, a fé é dos eleitos de Deus. Aí você vê em Atos, né? Os eleitos recebendo essa fé. Atos capítulo 13, versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Os gentios, nós, né, pessoas como nós, que não eram de Israel, ouvindo a palavra, regozijavam-se o testemunho do Senhor e glorificavam a palavra do Senhor. E creram. Quem foi que creu? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Só creu aqueles que haviam sido destinados. Quem destinou eles? Só quem pode, Deus, não é o Pai. O Pai destinou eles para crerem para a vida eterna. É deles que pertence. Por quê? Quem criou a fé, meus irmãos? Deus. E quem fez com que ela fosse enraizada no vosso coração? Ele também, não foi sua capacidade. Por isso que aos Hebreus, o escritor no capítulo 12, versículo 2 diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, né? Ele é o autor e consumador da fé. E aí Judas vai dizer para você quantas vezes você ganha a fé. Porque tem gente que diz assim: eu me desviei, perdi e agora não tenho mais minha salvação. Aí depois, me arrependi, ganhei de novo minha salvação, e pula e cai, e vem e vai. Só que isso vai contra o que a Escritura diz também. Se você perdeu sua fé, é porque você nunca teve. E se você tem a sua fé, você nunca vai perdê-la. Talvez ela fique tão fraquinha que você tenha um sentimento de que não crê mais. Pode acontecer. Mas ela nunca sai de você. Porque diz assim, olha, Judas, capítulo 1, versículo 3. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-lhes diligentemente. Batalhe diligentemente. Pelo quê? Pela
salvo? Estava uma multidão de pessoas ouvindo Jesus Cristo. Jesus Cristo contou as parábolas e quando terminou a multidão foi embora, sem entender nada. Os 12 também não entenderam nada, mas a multidão se satisfez com a ignorância e os discípulos não. Eles disseram: a gente quer saber. Veja que diferença de comportamento. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, do 10 ao 12. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, como os 12, interrogaram a respeito das parábolas. Então alguns discípulos genuínos disseram: Senhor, a gente não entendeu. Os outros também não, mas foram embora. Mas a gente quer saber o que significa essa palavra. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Que riqueza, irmãos! A vocês foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas e aqueles que foram embora? E aqueles que não tiveram interesse? Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Por qual o propósito, Senhor? Para que vendo, vejam, mas não percebam. Ouvindo, ouçam, mas não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Eles não vão se converter e não vai haver perdão para eles, porque eles são os de fora, mas aqueles que fazem parte do Senhor, esses vão até o fim. Tá bom, irmãos? Então eu agradeço a palavra e quero a oportunidade, saber se alguns irmãos querem perguntar alguma coisa, questionar. Eu estava até comentando com o Renato um tempo desse atrás, e eu estava numa chácara e um professor, ele tinha uns 55 anos mais ou menos, ele era bem estudado, né? Professor, tinha doutorado, mestrado, e ele não conseguia entender, eu só não me lembro da palavra de Jesus. Uma palavra bem fácil, porque Jesus fala que a gente somos leitores, né? A gente sabia decifrar. E eu disse a ele, e ele ficou dizendo: eu não entendo essa palavra de Jesus, até hoje eu não entendo. E eu disse a ele, mas rapaz, eu não acredito, tanto tempo eu passei sem entender, e agora é que eu vim entender. Passou uma relação de 30 anos, tentando entender essa palavra que eu entendi. Então, não chegou o momento dele entender, né? Chegou o momento Quando Deus determina o momento da gente entender, isso é rico e é maravilhoso. Às vezes Deus usa uma criança, às vezes usa um adulto, mas Ele intervém de maneira que a gente passa a entender, né? E tem gente que até entende intelectualmente do assunto, mas ele não fica no assunto, ele deixa o assunto para lá e vai embora, ou seja, ele não interioriza esse conhecimento e não quer viver e se aprofundar nesse conhecimento, que é os de fora. Os de fora não têm interesse, muitas vezes não entendem, você explica, e isso não traz mudança nenhuma para eles. Mas quando é o eleito de Deus, quando é aquele que foi chamado pelo Senhor, ele se sacia, né? Quando alberga, nossa, eu nunca tinha visto que era dessa maneira, e ele se regozija, e ele fica satisfeito, porque ali está, ele percebe que o Senhor teve esse cuidado, esse carinho, essa atenção de revelar a ele. Lembra de Pedro? Que dizem os homens que eu sou? Os discípulos dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista. Sim, mas e vocês? Dizem que eu sou quem? Aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo, para baixar a bola de Pedro, né? Porque ali foi algo que foi inusitado, uma revelação extraordinária. Aí Jesus Cristo: bem-aventurado você é, Simão Barjonas, você é muito mais que feliz. Mas aí não é porque você é sábio a ponto de discernir quem eu sou, mas porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então tudo que a gente aprende aqui vem de Deus, né? Como o pastor pregou aqui, falou aqui, né? Abram os ouvidos, porque quem vai falar é Deus. A palavra, quando é pronunciada, é Deus se revelando ao seu povo. Então a gente tem que estar ali, ó, com aquele cachorrinho, querendo ouvir a voz do seu Senhor.
ansioso, né? E quando você chega, vai em cima, pronto. É desse jeito que deve ser o nosso comportamento, ouvindo. E sem contar aqui, outra história também, eu preguei para um amigo meu, preguei, e não entrava na mente dele. Quando passou uns 10 anos, ele veio, eita meu irmão, eu senti Jesus, eu senti uma coisa magnífica. Até isso, Deus chama o tempo certo. E eu não preguei para a turma, mas preguei, falei, mas não entrou na cabeça dele. Ele foi uma pessoa que falou, alguma simples coisa que uma pessoa falou para ele. Eu passei mais ou menos 40 minutos pregando para ele. E ele contou que essa pessoa que falou para ele com o amor de Deus, passou uns 30 segundos, só Jesus me ama, não sei o que, e aquele tocou, assim, pregou para ele, né? Resumiu poucos segundos para ele, ele disse que foi tocado por Deus e se entregou a Deus, que Deus teve sempre Deus. Então até o momento de Deus. E sem contar que muitas vezes a pessoa recebe a mensagem, se converteu e não percebe. Né? Paulo diz assim, olha, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então a glória vai para Deus, porque você fez a plantinha ali, colocou naquele coração, saiu. Se não tiver aguar, se ninguém aguar, ela não vai germinar. E aí vem Deus, envia outro, né? 30 segundos, aguou ali. Também se aguar e plantar, mas se ela não germinar, não vai adiantar de nada. E ela só germina porque Deus diz, olha, cresça, eu te chamo, eu te ressuscito. E aí essa pessoa passa a ter. Mas por quê? Porque Deus deu o crescimento. Então, isso que o pastor João Neto está falando aqui é importante, por quê? Porque muitas vezes a gente prega e diz, isso daí é um perdido, isso daí não é eleito de Deus, não. Não, você não sabe. Deus pode não estar chamando ele naquele momento, mas se chamar até perto da hora da morte. Só pregue com amor, a verdade, não queira também passar a mão, né? Colocar as palavras que você deseja, mas sempre a palavra de Deus. Mas isso vai deixar ele constrangido, vai irritar ele. Você não foi chamado para julgar o que vai agradar ou não vai agradar o sujeito. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Então você prega e deixa o Espírito Santo agir, porque quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo. Né? Então vamos pregar para todos com amor, porque a gente não sabe quem são os eleitos de Deus que Ele ainda vai chamar, não é? Pode falar. Amém. Glória a Deus. Aqui eu estava contrapondo aqui duas situações. Uma é aqui que foi falado aí, né, que se Tiro e Sidom fosse feito os sinais que foram feitos em Cafarnaum, né? Em Tiro e Sidom fosse feito, né? Eles teriam se arrependido. E essa visão, eu vejo que Nicodemos teve aqui, essa visão a respeito de Jesus, né? Ele fala, este foi tentando e disse, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos compreendeu que aquele povo não compreendeu, né? Então, Nicodemos entendeu essa passagem. Mas, para poder Jesus contrapor Nicodemos assim, Nicodemos, eu te digo uma coisa, necessário é nascer de novo. Então, teria que ter um novo passo para a vida de Nicodemos. Né? Com certeza. Esse conhecimento, né, feito eu falei há pouco, ele pode vir de forma intelectual. Nicodemos, por ser mestre também, ele entendeu intelectualmente que Cristo era o Messias. Ele só fez a continha básica, né? 2 mais 2, 4, fez a soma e disse, não tem para onde correr. Ele é o Messias, porque eu estou somando aqui o que a Escritura diz que será o Messias, está batendo com ele, a prova dos 9, eu sei que ele é, mas isso era de forma intelectual, como muitos ateus entendem das Escrituras, mas aí faltava ele entender internamente, espiritualmente. E aí Cristo disse, olha, importa para você nascer de novo, porque você é carne ainda, né? Quando você não nascer de novo, essa verdade aí só te contempla, né? Uma pessoa que conhece a verdade de Deus e não nasceu de novo, só tem condenação sobre ela, né?